Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da Atual Podcast. Hoje eu estou recebendo aqui em nossos estúdios Ágape o nosso amigo Dr. Guilherme Gorgamelo, que é advogado criminalista, vai falar um pouco sobre o direito da saúde, tem um escritório aqui em Piracicaba e nós vamos bater um papo aqui, falar um pouco sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória. É um amigo, um colega. Ele e seu pai em uma das nossas edições, foi capa da revista Atual. É uma família por qual eu tenho muito respeito e são profissionais aqui dentro da nossa cidade que são muito respeitados dentro da área jurídica como advogado, e nós fizemos a ele o convite e hoje eu tenho o prazer, a honra de recebê-lo. Obrigado por aceitar o nosso convite, doutor. Vamos fazer um podcast bacana aqui, falar um pouquinho sobre a sua trajetória e trazer esse tema aí, falando um pouco sobre o direito da saúde. Boa tarde, Ismael, a todos os ouvintes. Bom dia, né? Vamos ver que hora que vai passar esse podcast. Ou boa noite também, Boa noite, né? Mas quero falar que é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Uma parceria aí que já se estende de muitos anos, sim, né? Sim. Obrigado mais uma vez pela confiança. E é um prazer, estamos sempre à disposição, né? O Melo Advogados, o escritório está sempre à disposição de todos vocês, desse importante podcast agora, né? Que vem sendo ouvido aí, que tem uma audiência bem legal. Já vi vários colegas aqui, então, de verdade, é uma honra estar aqui com você e poder bater esse bate-papo de um assunto realmente muito interessante e que muitos desconhecem. Sim. Né? Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo super proveitoso e informativo aí para o público em geral, né? Que passa por situações envolvendo o direito da saúde, né? E que muitas vezes não sabem o que esse direito existe e que tem possibilidades que ele seja efetivizado, né? Então, obrigado mais uma vez, vamos lá. Doutor, a gente sabe que hoje o advogado, na maioria das vezes, quando ele começa a sua carreira na área advocatício, é isso? Advocatícia. Advocatícia. Essa área, normalmente, quando você sai da faculdade, que você ingressa nessa área, normalmente o escritório ele abrange várias áreas, né? É difícil hoje você entrar no mercado focado específico em uma única área. Mas o escritório abrange algumas áreas, né? Quais são as áreas lá do escritório Melo Advogados? E já a segunda pergunta, sua carreira, sua formação, onde você se formou, como você começou? Obviamente aí por incentivo do pai. Eu não sei se foi por livre, espontânea pressão. Não foi. Mas a gente sabe que é uma geração aí. E eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Legal. Bom, primeiro quanto à sua primeira observação, realmente, quando a gente sai da faculdade, né, advogado, né, aquele que então ingressa no quadro da OAB, né, então não é só quando sai da faculdade, mas quando passa então no exame de ordem, realmente, se você não tem um escritório, né, onde você possa já trabalhar
de um familiar, por exemplo, as pessoas geralmente começam sim fazendo aquilo que a gente diz aí no popular, um clínico geral, né? Por quê? Porque você tem um escritório geralmente, né? Com despesas, aluguel, custos para manter esse escritório, e você de fato não tem condições de ficar recusando, né? Ah, não, eu só faço direito de família. Mas se aparecer uma outra que vai, né, de gerar um dinheiro, enfim, as pessoas acabam fazendo e não tem problema nenhum, eu vejo, em fazer isso, né? E aí você vai direcionando durante a sua carreira naquela área que mais você tem a familiaridade, né? Mais que você gosta, de fato, né? Então, eu lá no nosso escritório, eu ingressei no escritório de fato a partir de 2015, né? Embora tenha me formado em 2007, concluí então a graduação aqui na Unimap em 2007. Durante a graduação, eu fui estagiário do Ministério Público aqui em Piracicaba, né? Um estágio concursado que o Ministério Público tem lá em 2005. Então, em 2004 eu prestei, entrei em 2005 e fiquei até o final de 2007. Né? Então, sempre atuando como estagiário na área criminal. E eu tinha, naquela época, o desejo, a vontade de prestar um concurso público. Né? Até por... pensava, né, que o concurso ele daria uma estabilidade, né? Então, que é muito comum isso, né? Exatamente. O brasileiro ele tem essa questão, né, do concurso. Sim, sim. Vou ter uma carreira estável, né? Então eu de fato tinha esse pensamento e tinha a pretensão de prestar concurso público, né? Então eu me formei em 2007 e foquei em estudar para concurso. Né? Fiquei um pouco com meu pai no escritório advogando, eu já terminei a faculdade, passei no exame da ordem, então fiquei advogando um pouco, mas sempre com a cabeça em concurso público. Cheguei a morar em São Paulo também para fazer cursinho, fiz algumas provas e acabei passando no concurso de analista do Ministério Público, no Ministério Público de São Paulo. Então, em 2011, 2012, eu fui chamado para esse concurso. Eu morava em São Paulo e voltei, então, a morar aqui em Piracicaba para atuar no grupo de atuação ao combate ao crime organizado, né, que é um grupo específico do Ministério Público em que apura crime organizado. Aqui em Piracicaba, na época, estava começando a se instalar esse grupo aqui em Piracicaba e ele abrangia, naquela época, umas 30 cidades, mais ou menos, né? E o que eu falo é que assim, foi uma experiência incrível para mim, né? Para a minha carreira. Foi uma experiência que eu não vou passar nunca mais, não vou ter a oportunidade de passar. Né? Embora fosse o meu cargo jurídico, né, para nível superior em direito, eu participava de operações, saía 2 horas da manhã. É aqui. Outro mundo, né? Não, é outro mundo. Aí, tipo, eu pude vivenciar esse outro mundo, né? E fazia reunião em delegacia, com polícia, fazer briefing para operações. Para a operação acontecer, né? E acompanhava a polícia até na casa do bandido. Até com medo, cara, com medo. Porque você tá ali trabalhando, mas tem a família, tem o pai, tem, né? Então você fica, né, meio receoso com alguns casos. Eu pude participar e ter essa experiência, né? Fora que eu conheci muita gente bacana, amigos até hoje, né? E eu lembro, lá no MP, ficava até 2 horas da manhã trabalhando, sabe? Quando depois de operação é uma loucura. Mas, enfim, foi uma experiência muito legal, né? Que me deu muita bagagem aí para minha atuação profissional hoje. E aí chega em 2014, eu já estava com esse pensamento de, putz, eu não sei se é isso que eu quero, né? Para o resto da minha vida. Né? Por quê? Porque eu sempre fui um pouco incomodado com essa questão de fazer coisas diferentes, do empreendedorismo, né? Enfim, de crescer, de ter o seu negócio. E eu sempre achei legal isso. Né? Então, eu comecei a pensar, não, eu vou advogar. Né? O que me proporciona... não me proporcionaria naquela época, né? Eu pensando mais na questão financeira, uma regularidade,
todo mês, dia 5, vai cair aquele... Os desafios é maior agora, sim, né? Sim, Bem maior. Eu não tenho hoje aquela regularidade, todo dia quinto vai cair Quinto aquele dia dinheiro. útil. A questão financeira, Sim. né? Sinceramente, é a questão financeira que pesava bastante, sim, né? Sim. Então, eu falei, não, eu vou encarar, né? É claro que meu pai já tinha um escritório bem estruturado, né? Esse ano a gente completa 20 anos de escritório do Mello Advogados. Então, assim, eu tinha uma estrutura, né? Eu tinha uma estrutura do meu pai, uma base, claro, né? Isso também considerei nessa minha decisão, né? E claro, quando eu falei que eu ia pedir exoneração do cargo público, viu? Que isso? Todo mundo quer entrar, você tá querendo sair, você é louco, não sei o quê. Falei, não, eu vou enfrentar esse desafio que pode não, né, o que vai acontecer de errado, né? Eu vou ter que trabalhar muito, né? No escritório e tentar buscar clientes, que foi o que você falou. Os desafios passaram a ser outros, né? Sim. Eu dependo hoje de clientes, né? Eu tenho uma estrutura que não é barata para pagar, né? Eu tenho despesas, que isso é só o meu trabalho que vai proporcionar que eu pague isso. Envolve outras áreas que faça com que o escritório ou o profissional seja um profissional de sucesso. Não, com certeza. Marketing hoje, por exemplo. Não, fundamental. Mundo digital, não tem como você ficar... Fundamental. E aí, no cargo público, a gente não tem isso, né? No cargo público, a gente vai, entra, faz aquele trabalho, sai, não tem essa preocupação, né? E isso pesava para mim também. Mas, assim, não me arrependo nem um pouco disso, né? Adoro a advocacia. A advocacia me proporciona muitas coisas. Participar de entidades, participar de grupos aí que ajudam muita gente, né? Que prestam um serviço muito legal para a sociedade. O advogado tem essas possibilidades, né? Então, a advocacia tá me proporcionando grandes coisas. Estou muito feliz na advocacia. E voltando à sua primeira pergunta, o escritório, o Mello Advogados, hoje ele tem uma base de atuação na área empresarial e civil, né, que foi o que o meu pai sempre fez. Em 2015, quando eu entro, então, no escritório, a gente inaugura uma área do direito criminal, né, voltada a direito criminal empresarial, né, os clientes que meu pai já tinha na base do escritório. E também estamos desenvolvendo, né, a área do direito da saúde, né, que é o que a gente vai conversar um pouco hoje nesse podcast, né, que é uma área muito importante, né, uma área com grandes desafios e também muito, como que eu posso dizer, gratificante. Né, Ismael? Eu acho que a palavra que eu posso dizer aqui que define é gratificante, porque conforme a gente vai conversar aqui, a gente trata do bem maior das pessoas, né, que é o direito à vida, o direito à saúde. Então, a gente vê, né, o resultado do nosso trabalho de forma efetiva. Não tem dinheiro que pague para a gente, né? Então, é isso. O Mello Advogados atua nessas áreas, né? E hoje com enfoque no digital e no Brasil inteiro no direito à saúde. Né? Essa área, tanto a área criminal quanto a área do direito da saúde, são duas áreas que tratam da vida do cidadão, né? Diretamente. Um a liberdade, né? Em especial a liberdade, Sim. E o outro a vida, a saúde. A enfim. Longevidade, enfim, Exatamente. né? Tá muito associado a isso, que necessita de uma humanização intensa, né? Muito. Com esses clientes, né? Com Porque, certeza. de repente, você advogar para um CNPJ, um documento... totalmente diferente. É totalmente diferente, né, doutor? Você lidar ali com a sensibilidade da família. Sim. Normalmente, a família está nesse contexto. Como que é isso? Porque você está no criminal e agora no direito da saúde. Você deixou uma carreira, né, vamos se dizer assim, garantida, né, pode-se dizer, para lidar com todos esses desafios e duas áreas que mexem muito, principalmente, com a vida do ser humano, né, doutor? Igual você falou, a CNPJ é totalmente diferente, é um negócio mais frio, né, Ismael? Sim. E quando a gente fala da restrição da liberdade, do próprio direito à vida,
Mexe, como você falou, com a família, claro, né? A gente tem muito contato com a família, mas os bens mais preciosos aí do ser humano, Sim, né? sim. Que tem a restrição à liberdade, é uma coisa que a gente não pode nem imaginar, né? E também o direito à vida, que a pessoa corre o risco, muitas vezes, de morrer. Então, quando ela se socorre a um advogado, ela já está, muitas vezes, na última tentativa, né? De salvar um ente querido ou até ela mesma, né? Se tiver condições ainda, né, Ismael? E no direito criminal, muitas vezes é a família realmente, né, do preso que não tem condições de falar com o advogado, que é o primeiro contato nessa relação, né? Então, assim, são duas áreas muito distintas, Sim. mas se conectam nesse ponto, né? Que você tem que saber, tem que ter o tato com a sensibilidade, né? A empatia, né, Ismael? De receber esse cliente, né? De receber a família desse cliente num momento tão difícil e tão sensível na vida de um parente, né? De um filho, de um marido, da esposa, enfim. É super desafiador. Ser advogado hoje no Brasil já é um desafio, né, doutor? Com certeza. Onde a justiça, muitas das vezes, ela é muito falha, essa que é a grande verdade, né? A gente vê vários casos, né? Agora, por exemplo, nos Estados Unidos está um outro cidadão que foi, eu estava acompanhando a televisão, um jovem negro que tomou acho que foram mais de 30, 40 tiros, o cara estava de costas, mostrou a imagem e tal, e a galera falando sobre preconceito, enfim. Essa justiça que a gente vê muitas das vezes, não só no Brasil, mas no mundo todo. E ser advogado no Brasil, eu acho que o desafio é maior ainda, né? Com Mas certeza. falando um pouco sobre a parte digital, doutor, que a gente percebe que é um mundo, a área digital é um mundo mais atual, né? Vamos falar dos últimos 10 anos. A gente sabe que a tecnologia tem se estendido para todas as áreas, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa área digital na advocacia, porque a gente sabe que durante essa pandemia, o digital entrou em áreas que as pessoas nem se imaginavam que poderia acontecer e as coisas funcionarem. E hoje acontece audiências online, muitas coisas, né, dentro da área jurídica, já funciona muito bem o mundo digital. E esse é um diferencial da Melo Advogados em poder atender talvez esse cliente que está em outro estado, em outro país, poder atuar juntamente através do digital? Sim, com certeza. Bom, vamos lá. De fato, a pandemia veio e acelerou muito essa questão do digital, e não só em todas as áreas, como também na área do direito, na área jurídica, né? Um primeiro avanço que a gente teve aí, falando antes, né, da pandemia, e que facilitou muito a vida dos advogados, né, e dos operadores ali do direito, foi os processos eletrônicos, né? Esse já foi um grande avanço para a gente, que não precisava mais ir ao fórum para consultar os processos, né? Então, eu, do meu computador, hoje eu consigo ter acesso ao processo de qualquer canto do Brasil, né? Que hoje já está tudo digitalizado. Então, isso possibilitou ainda mais, né, a nossa atuação em âmbito nacional. Esse já é um primeiro ponto, o processo digital, né? Então, isso facilitou bastante. Nós agora, já há algum tempo, a gente vem se estruturando, né, para atender o Brasil inteiro, né? Então, hoje já é possível, a gente tem clientes em diversos pontos do Brasil, em diversas regiões do Brasil, né? Clientes de Piracicaba que têm ações em diversas regiões do Brasil. Enfim, isso é totalmente possível hoje, né? Com os processos digitais, atendimentos de forma virtual, né? Protocolo, a petição, tudo de forma digital. Então, assim, nós estamos preparados para atuar em qualquer estado, em qualquer cidade do Brasil, tá? E aí, falando um pouco do digital, né? Da área digital na advocacia. Um primeiro ponto que a gente tem que estabelecer, né, Ismael, e que não é visto assim, dessa forma, o que para mim é um equívoco, é que a advocacia ela é um mercado, né? Ela tem que ser vista como uma prestação de serviço, e eu
e não difere de outros tipos de empresa. Sim. Né? Eu tenho conta para pagar, eu tenho muitas coisas, muitos custos. O advogado é uma empresa. É uma empresa. Sim. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, analisar, e hoje eu tenho essa visão, o meu escritório como uma empresa. Né? Então, tudo aquilo que uma empresa pode fazer, eu deveria poder fazer. Sim. Né? Porque eu dependo dos meus clientes. Né? Então, o marketing digital que você mencionou é super importante hoje para o advogado. Né? O advogado que não fizer um marketing digital, daqui a uns anos vai estar fora do mercado. Porque as pessoas elas estão cada vez mais no digital. Né? Elas consomem tudo no digital. Né? E por que o advogado vai ser diferente? Por que ela não vai procurar o advogado no digital? A entidade, né? ainda restringe algum tipo de serviço do advogado dentro do mundo digital, do marketing, da publicidade? A OAB ela vê que o advogado ele não pode fazer a propaganda, né? Comercializar o seu serviço. Né? Teve um provimento aí que deu uma flexibilizada, né? Mas ainda tem algumas restrições. Né, tem algumas restrições. Mas o que eu vejo é que muitos colegas muitas vezes não obedecem, né, abusam, né, doutor? Essas restrições. Acaba abusando um pouco. Abusam e correm o risco, né, Sim. Ismael? Mas assim, é o que eu falo, a nossa atividade, né, ela tem que ser vendida também. Sim. Né? Eu tenho que vender a minha prestação de serviço. Sim. Porque senão, se eu ficar no meu escritório esperando indicação, esperando o cliente bater na minha porta, pode ser que eu não tenha, né, e falo do modo geral, não tenha dinheiro para pagar os custos do escritório. Né? Então eu tenho que correr atrás, eu tenho que, de todas as formas, aí, buscar ter clientes, né? Porque a pessoa, quando olha um advogado, ela acha que o advogado trabalha sozinho, né? E aí não, por detrás sempre uma equipe, né? Pessoas que trabalham, dependem daquilo também, né? E mesmo o advogado depende daquilo, ainda que ele fosse sozinho, né? Sim. Se ele depender, como antigamente, né? De indicações, enfim. Hoje pode ser que ele não tenha condições de pagar as despesas dele, né, no final do mês para se manter. Né? Então, o digital hoje é fundamental, né, para todas as áreas. E também, e não diferente, para o âmbito jurídico, né, para o advogado. Né? Você vê que tem inúmeros advogados aí que estão assim, muito bem sucedidos no âmbito digital. Né? Porque o âmbito digital ele permite uma abrangência maior, né? Atinge muito mais pessoas. Então, você faz uma campanha aí no Google, no Facebook, você atinge 50 mil pessoas, né? 100 mil pessoas. E quando que sem considerar o digital, né? No offline, quando que você atingiria isso? Né? A vida inteira você não atinge isso. Né? Sim, então, sim. O digital na advocacia também dá muitas oportunidades. Permite isso. Né? Permite muitas oportunidades e novas oportunidades. E aqueles que estão fazendo isso, né? Pelo menos estudando um pouco, né? Para aplicar o direito digital, estruturando o seu escritório para poder atuar, né? Nesse âmbito digital, com um número de ações mais altos, enfim, vai com certeza se dar bem e sair na frente. Doutor, você atua em duas áreas, além das áreas que você citou aqui pelo escritório, mas duas áreas assim que a gente tem muito conteúdo, tanto da área criminal como na área do direito da saúde. Talvez eu deixaria a pauta de lado para falar sobre a área criminal, porque a gente sabe que tem bastante assunto, principalmente você que esteve inserido aí dentro do Ministério Público, trabalhou dentro dessas áreas. Eu diria que a gente tem um podcast de 2 horas tranquilamente, sem precisar usar nenhum tipo de pauta aqui, mas o assunto pertinente que nós trouxemos aqui, o doutor, para poder esclarecer e tirar algumas dúvidas, é com relação ao direito da saúde, né? A gente sabe que hoje no Brasil, como não só na saúde, mas na educação, enfim, segurança pública, em outras áreas também, é muito precário, né? Mas o cidadão, obviamente, ele não tem acesso aos direitos, né? Essa informação,
né? O direito da educação, o direito da saúde, o direito à segurança. Se prega muito isso, né? E na época de política, esse ano de política, mas infelizmente não é a realidade que a gente vive no dia a dia, né? No nosso país. Falando sobre direito da saúde, qual que é o papel de um advogado nessa área, né? Eu tenho... em que momento eu procuro esse profissional? Essa é a pergunta. Ah, legal. Bom, é verdade, essas duas áreas aí são apaixonantes, né? A criminal e o direito da saúde. E vamos então focar no direito da saúde, que é o objetivo desse papo, e o criminal fica para uma próxima. Vamos fazer um outro podcast. Eu compartilho as operações que eu participei. Cara, deve ser. Ô, Giovanni, imagina o que não tem de história aí dentro desse mundo criminal, hein, Jorge? Os meninos adoram, assistem vários canais aí, direto e reto a gente comenta alguns podcasts nessa área aí, policial, criminal. E acho que o Jorge deu até uma aguçada nele ali em fazer umas perguntas. Mas essa área é uma área que nós estamos trabalhando também, que é a área da saúde. A agência Agape vem se destacando aí, trabalhando com cirurgiões bucomaxilo-faciais, né? E a gente sabe que existe uma distância, muitas das vezes, entre o paciente, né, o paciente e o plano, a operadora, né? Você paga o plano ali todo mês fielmente e de repente você se vê ali sem poder fazer um procedimento que até então você acreditava. Você tinha a expectativa de que iria ser coberto pelo plano. Perfeito. Então eu queria que você respondesse a pergunta aí, em que momento que eu procuro esse profissional, esse advogado aí nessa área? Tá. Bom, o advogado ele pode atuar em algumas áreas dentro do direito da saúde, né? Por exemplo, para o paciente, né? Para o plano de saúde, para os hospitais, tá? Eu vou falar especificamente no meu caso, que a gente atua mais para o paciente. Perfeito. Tá? E quando que eles chegam no escritório? Geralmente, né? Quando há uma negativa do plano de saúde, né? Seja de um medicamento, seja de um tratamento. Então, nesse momento que peraí, será que eu tenho direito a alguma coisa? Então, quando ele faz o pedido para o plano de saúde, né, administrativamente, e tem aquele pedido negado, muitos deles, infelizmente, aceitam, né, e não fazem nada, né? Mas muitos não. Procuram alguém com conhecimento para falar, será que eu tenho direito de fato? Né? E o que eu sempre falo, uma frase assim que eu acho muito importante: nunca se conforme com um não do seu plano de saúde. Né? Por quê? Porque você pode estar deixando de buscar aí, proteger a vida de um ente querido seu, né? Ou a sua própria vida, né, que está em risco. Então, não se conforme com um não do seu plano de saúde. Né? Isso eu falo e tente ao máximo, né, buscar a efetividade desse direito. Né? Então, basicamente é isso. O cliente tendo a negativa do plano, né, administrativamente, ou até do SUS, né, procura o nosso escritório para ver quais as medidas judiciais cabíveis. Né? E, obviamente, cada caso é um caso, né? A gente analisa e dá, então, qual o remédio jurídico para aquele caso. E existe casos, não dá para fazer nada? Sim, né? Existem exceções, né? E nem todos os casos, a gente jamais promete também sucesso em 100% dos casos. Né? Eu nunca prometo 100% de resultado para um cliente. Seria até antiético aqui, né? Para os meus clientes, e eu sempre falo isso. Né? Eu não garanto 100%. E aquele profissional que garantir, você fique com o pé atrás. Por quê? Porque não depende só dele. Né? Cada caso é um caso, depende do juiz, a interpretação do juiz. Você é o mediador ali, né? Sim, sim. Eu sou a voz do paciente perante o Poder Judiciário. Né? Eu narro o que o paciente está precisando, né? Fundamento nas leis, enfim, o pedido. Né? E pleiteio, então, e peço ao Poder Judiciário para que conceda aquele tratamento, aquele medicamento, né? Então, assim, é uma atividade meio, né? A advocacia é uma atividade meio,
né? Então, a gente busca, através do Poder Judiciário, a efetividade, né, desses direitos dos pacientes que muitas vezes, conforme você falou, desconhecem, né? Infelizmente, os pacientes não sabem, né, dos seus direitos. Então, sempre oriento. Teve um não do seu plano de saúde? Procure um advogado especializado que atue nessa área para que possa te orientar, né? E que você não perca a oportunidade, muitas vezes, aí de fazer um tratamento correto, do que seu médico entende como correto, né? Como o melhor tratamento para você, né? Procure sempre um advogado especialista nessa área. Isso é super importante. Tem tem a agência que atua, que é a ANS, né? Agência Nacional da Saúde. Da Isso. Saúde. Então, o plano, ele diz o que está no rol da ANS, ok? Exatamente. E aí, normalmente, quando o paciente ele tem uma negativa do plano, ele vem embasado, olha, a Agência Nacional da Saúde, né, ele vem com parâmetros que... Como reverter isso? Porque aí o plano diz assim, olha, isso não está no rol da ANS. Sim, sim. O plano não cobre Essa isso. é a defesa do plano. Essa é a defesa do plano. Essa é a defesa do plano. E aí o paciente vira as costas e fala, Exatamente. viu, não cobre e vou embora para casa. Vou embora e aceita, E aí como que a área jurídica entra, doutor? Porque se não está lá no rol da ANS, o paciente tende a falar, eu não tenho direito. Sim. Inclusive, Ismael, agora, recentemente, o STJ teve uma decisão nesse sentido, no começo de junho, estabelecendo que, de fato, o rol da ANS é taxativo, ou seja, aqueles tratamentos que não estão no rol não precisa ser custeado, isso de uma forma genérica, tá? E aí, com essa decisão, causou assim, pânico em muita gente, né? Porque a grande maioria hoje das ações judiciais, né, que a gente ingressa é de fato de tratamentos e medicamentos que não constam nesse rol, né? Então, clientes ligaram, falaram, Guilherme, eu vou perder meu tratamento, o que vai acontecer comigo, né? E isso é uma interpretação equivocada da própria decisão do STJ. De fato, ele entende como taxativo, mas de forma mitigada. Se a gente apresentar exceções, né, ainda o Poder Judiciário concede esse tipo de tratamento. Então, sobre essa decisão, que foi uma discussão recente do mês passado, né, a última decisão, primeiro que ela não é vinculante, tá? Essa decisão não foi vinculante. O que é isso? Essa decisão proferida nesse processo que o STJ analisou, ela não vincula o Poder Judiciário no resto do país, né? Então, depois dessa decisão, em consulta mesmo no Tribunal de Justiça de São Paulo, o tribunal mantém ainda o fornecimento, a obrigatoriedade, né, em processos do fornecimento de tratamentos que não constam no rol. E quais, o que a gente precisa, né? Por isso que o paciente precisa ser bem assessorado por um advogado, porque primeira coisa, o primeiro ponto que nós temos que juntar num processo judicial é um laudo médico. Um laudo médico muito bem detalhado, né, explicando por qual razão aquele tratamento que ele está indicando é o melhor para aquele paciente, né? Isso já dá uma força muito grande para a gente. Então, um laudo médico bem elaborado já é, assim, um ponto muito importante, né? Em especial também depois dessa decisão do STJ, né? Então, o que eu me oriento aos meus clientes. E converso com os médicos, né? A gente conversa, propõe aí para eles como responder os quesitos, né? A fazer esse laudo para elaboração, para que isso facilite o juiz na hora de ver, né? Então, há sim possibilidade, né? Essa decisão que vem sendo divulgada pela mídia de que o rol é taxativo, não fiquem preocupados porque a justiça está fornecendo medicamentos e tratamentos que não constam naquele rol ainda, tá? Até porque a Agência Nacional, ela não inclui todos os medicamentos, ela não inclui todos os tratamentos de uma forma rápida, né? É demorado, então nem sempre os tratamentos estão atualizados lá, né? Não é sempre o melhor tratamento, né, que consta no rol, até por ineficiência, né, da própria agência, na demora de inclusão desses medicamentos novos. Sim. Né? Então,
teve um tratamento negado, procura um profissional que tenho certeza, se tiver um laudo médico bem estruturado, indicando que para aquele paciente esse é o melhor tratamento, por que o tratamento que existe no rol não é suficiente, né? Isso é um ponto fundamental também. Seja ele cirúrgico ou não também, quanto a isso, né, doutor? Sim. O médico, é super importante ele colocar no laudo médico o porquê que aquele procedimento que já consta no rol da ANS não é suficiente para aquele tratamento, para aquele paciente, né? Sim. Então isso, o juiz, a hora que analisa, né, de uma forma clara ali, ele, né, eu vou negar isso aqui, né, que não consta no rol, se o médico que assiste o paciente está falando, está colocando aqui que não é suficiente o tratamento que consta no rol, né? Muitas vezes, assim, na grande maioria das vezes, esse direito é efetivado pelo Poder Judiciário, sim, mesmo com essa decisão aí do mês passado do STJ. Tá? E lembrando que não é só o médico, né? Tem um cirurgião dentista, tem outros profissionais também que, junto ao plano de saúde, ele tem direito, às vezes, a uma cirurgia, um tratamento que pode ser por outros profissionais também, não necessariamente só o médico. Claro, né? Claro. E aí tem que analisar o contrato também com o plano, né? Sim. Mas o Poder Judiciário ele dá muito valor ao laudo médico, né? Se houver questão aí envolvendo diversas áreas, né? Como o dentista, que envolve cirurgia de cabeça, enfim, o plano vai ter que cobrir. Porque muitas das vezes o tratamento ele é em conjunto, né? Multidisciplinar. Multidisciplinar, o cirurgião, o cirurgião dentista, é o médico, exatamente. É a físio, né? Tem outras áreas que juntos, né? Sim. Vai trazer o benefício do paciente e que engloba todas e sempre com áreas, foco, né? Na saúde, na vida, né? O que é a melhor para aquele paciente? Né? Acho que é isso que a gente tem que deixar muito claro, né? A gente está tratando, conforme nós falamos no início, do bem maior do ser humano, né? Da vida. O ser humano não tem outra oportunidade, né? Se ele não fizer aquela cirurgia de urgência, por exemplo, aquele tratamento que é o melhor para ele, né? Ele não vai ter outra oportunidade se deixar o tempo passar, né? E conforme a gente já conversou aqui também, é importante que, quando fala do Poder Judiciário, a gente tem... mas doutor, as ações demoram muito, né? Eu preciso começar o tratamento de forma urgente. É diferente da área criminal, doutor? Esse trâmite, quais são os desafios aí? Talvez seria essa a pergunta, de você recorrer aí ao Poder Judiciário para requerer um direito de um tratamento ou a cirurgia. O tempo disso é parecido com outras áreas? Como que é isso aí? Veja, no direito da saúde, né, especificamente quando a gente pleiteia algum medicamento, algum tratamento, alguma realização de cirurgia, a gente sempre no início da ação, né, quando o juiz vai analisar a ação, no primeiro momento, existe um pedido de liminar. Né? O que é isso? Já no início a gente faz um pedido para o juiz, que quando ele analisar, antes mesmo de citar o plano de saúde, antes mesmo do plano de saúde vir para o processo, ser chamado no processo, que ele analise já o nosso pedido. E muitas vezes, já nessa liminar, né, nesse pedido de liminar, os juízes concedem esse tratamento, concedem o fornecimento de medicamento. Né? Eu estava estudando sobre isso esses dias, vi uma decisão recente de uma pessoa que fez cirurgia, que fez redução de estômago, né? E perdeu muito peso e tinha muita pele, né? Muita pele sobrando, né? E o plano de saúde ele ia custear a reparação dessas sobras, né, de pele, mas a paciente, o médico também indicava, inclusive, a colocação de silicone, né, que é no seio da paciente, em razão de ter ficado com o seio caído e tal. E isso o plano de saúde estava negando, porque entendia que era só uma questão estética da mulher que queria colocar silicone, né? E não, o paciente ingressou no Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário, nesse caso, negou,
negou a colocação do silicone, é o Poder Judiciário em primeira instância, né? O paciente recorreu para o tribunal e o tribunal não determina que seja colocado o silicone na paciente, né? Na mesma cirurgia, por que eu lembrei disso? Porque já estava marcada a cirurgia da retirada de pele dessa paciente, né? E aí o plano estava negando a colocação do silicone. E ela queria colocar o silicone na mesma cirurgia. Sim. Né? Não tinha razão dela fazer a retirada da pele agora e depois fazer uma outra cirurgia para colocar o silicone. Então, o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça em São Paulo determinou não, o plano de saúde vai sim custear a prótese, né, na mesma cirurgia. Ou seja, essa paciente ela não vai precisar passar por uma outra cirurgia depois, quando o processo acabar. Né? Não, o plano vai colocar e o processo vai correr. E vai se discutir isso durante o processo. Né? Então, quando envolve saúde, envolve vida, os processos são mais rápidos no que se refere a essa primeira decisão. Né? Decisão em sede de liminar. Tá? Então, a gente, na prática, para um juiz analisar esse pedido, geralmente uma semana, a maioria dos juízes, óbvio que com exceções, já analisou esse pedido. E depois, negando ou proferindo, né, dando, né, esse pedido, deferindo esse pedido, aí a discussão vai se estender. Né? Se estende primeira instância, depois para o tribunal, enfim, pode ir até Brasília, STJ, STF. Mas o importante, né, é que se conceda essa liminar já no início da ação para proteger o paciente, né, para que ele faça essa cirurgia, que ele tenha esse medicamento já no início da ação. E o Poder Judiciário concedendo, aí o processo pode durar, né, mais tempo e pelo menos ele já está assegurado, né, de que ele está recebendo o tratamento correto para ele, né? Prescrito, né, para ele. É importante esclarecer essa dúvida, porque quando você pensa em qualquer ação judicial no Brasil, você não imagina nada a menos de um ano. Imagine. É muito tempo, tudo é muito demorado, muito né? demorado. E muitas das vezes o paciente, ele já por ter esse entendimento de que, viu, eu não vou atrás de advogado e tal. Desestimula, né? Desestimula. E o direito da saúde, pelo que você está dizendo, o juiz, enfim, as autoridades têm uma atenção especial para esses casos. Com certeza, né? E a própria lei processual nossa permite, né, esse pedido de liminar, em sede de liminar, que é um pedido de urgência. Né? Então a gente não precisa esperar 2, 3 anos para ter efetivado aquele direito, né? Tutelado aquele direito do paciente. Já no início da ação, vamos tentar ir buscar o medicamento, né, que seja deferido o tratamento, para que eu não tenha que daqui 2, 3 anos aí já nem precisaria mais. Muitas vezes o paciente até faleceu. Sim, né? sim. Tem casos que o tratamento é muito rápido, né? Às vezes o paciente precisa do tratamento semanalmente, mensalmente, dependendo do tipo do tratamento. Às vezes é muito agressivo. Então, assim, é importante saber que o paciente tem esse direito e que a possibilidade pode chegar de uma maneira rápida, né? Dependendo dos casos. Com certeza. A desinformação acaba prejudicando muita gente, né? E foi o que você falou. O plano negou, a pessoa se conforma, né? E aí, enfim, acaba não tendo o tratamento adequado para ela e se submete à decisão do plano, né? Que é uma atividade empresarial que visa ali o lucro, a gente pode dizer. Sim. Né? E quem que é a melhor pessoa para falar se o tratamento é devido para o paciente ou não? Quem que é a melhor pessoa para falar que o tratamento que existe hoje no rol da ANS não é suficiente pro paciente? É o médico. É o médico que acompanha o paciente. Né? E não é o plano de saúde que vai falar qual que é o melhor tratamento para mim. É o médico. Né? Então, por isso que o Poder Judiciário ele dá muita importância ao laudo médico. Né? Nós estamos aqui direto dos estúdios Ágape, Atual Podcast. Você que
que está nos acompanhando aí pelo YouTube pode nos seguir também através do atual.podcast. E você que está nos acompanhando aí por outras redes sociais pode seguir também o nosso canal da Revista Atual lá no YouTube. Estou falando aqui com o Dr. Guilherme Gorgamelo, que é advogado, especialista em direito da saúde. Doutor, a gente sabe que hoje as cirurgias estética, né, vamos dizer assim, elas cada vez mais têm aumentado o volume de solicitação por esse tipo de cirurgias e talvez esse seja o maior nicho, né, aí dentro das negativas, né, tanto se tratando de SUS, né, ou de plano, né, vamos dizer assim, cirurgias particulares. Mas a gente sabe também que muitas das vezes essa cirurgia estética ela vem de um problema, muitas das vezes psíquico, que a pessoa vem sofrendo por conta dessa cirurgia, por algum tipo de acidente que essa pessoa teve alguma área, membro do corpo que ficou deformado com relação à parte da estética. Sim, sim. Enfim, a gente sabe que nem sempre é estética. Às vezes o paciente sofre distúrbios, problemas, bullying, enfim. E o plano enxerga isso como estético. Né? Como recorrer? Existe possibilidade de reversão? Âmbito jurídico onde o paciente pode procurar o seu direito para reverter alguns, né, casos como esse, enfim? Claro, com certeza. E aqui eu volto ao exemplo que eu dei com relação às pessoas obesas, né, a obesidade mórbida, que fizeram tratamentos para diminuição do peso e ficam com excesso de pele. Né? Isso vem assim, diariamente sendo objeto de ações judiciais contra plano de saúde, porque o entendimento do plano é que, de fato, isso é estético. É esse o fundamento que o plano se utiliza para recusar, então, essa cirurgia. Né? E não, por trás da questão estética, que obviamente existe, né, tem, como você falou, as questões psicológicas. Né? Em ações dessa natureza, né, que envolve essa discussão, um laudo, por exemplo, da psicóloga é muito importante. Né? Aquele excesso de pele influencia no dia a dia da pessoa, né? Não é só para questões estéticas. Qualidade mesmo. de vida. Qualidade de vida. Muitas vezes a pessoa não consegue nem se locomover direito, né? Com atrito da pele. Depressão. Aí falta de emprego, perde o emprego em razão disso. Então envolve inúmeras questões aí que não somente a questão estética. Né? E o Poder Judiciário vem, sim, determinando a realização de cirurgias quando envolve isso, e no caso aqui, por exemplo, dos então obesos, né, que fizeram tratamento e que tiveram esse excesso de pele, que todos que fazem isso têm, né, Ismael? Sim. Né? A pessoa perde 60, 70 quilos e realmente fica um excesso que incomoda, né? E imagina psicologicamente para essa pessoa. A questão... O sofrimento, né? Sim. A obesidade já causa ali um constrangimento muitas vezes, né? E continuar ali com aquela pele é um sofrimento para o paciente, né? Embora tenha perdido peso, um sofrimento que se estende aí, a meu ver, né? Sim. Isso eu vejo também no Poder Judiciário, né? Nas decisões, nos pedidos que são feitos para o Poder Judiciário, né? Que vem tutelando esse direito do paciente, né? E vem determinando que os planos façam. Uma dúvida, doutor, com relação a essa área que você falou da parte estética, mulheres com câncer de mama, quando elas fazem a remoção e depois precisam colocar a prótese, o plano cobre esse tipo de... Com certeza, né, Ismael? Isso é tranquilo. Tem que cobrir, né? Seria desumano pensar de outra forma, né? E o plano negar. Né? Isso faz parte, obviamente, do tratamento da mulher, né? Que teve que fazer a mastectomia, né? A remoção do peito. Né? Tanto em âmbito particular e também no âmbito do SUS, doutor? Ou existe aí, quando se tem um plano, é mais fácil, mais rápido? Agora, quando se trata no SUS, aí é um pouco mais, mais demorado, né? Com certeza, né, Ismael? O plano de saúde, uma das
uma das intenções, né, dos objetivos de você contratar um plano é que você tenha um tratamento mais rápido, né, mais célere, né, não tenha que enfrentar aquelas enormes filas que a gente sabe para a realização de cirurgias. Então, o plano de saúde permite isso, né, um atendimento aí que a gente, pelo menos em tese, né, deveria ser um atendimento mais customizado, um atendimento, né, mais humanizado, né? Afinal, a pessoa né, tem direito ao SUS, mas está dispondo aí de um valor para o plano de saúde, né, com a intenção de ser tratada da melhor forma, né? No seu ponto de vista, doutor, a gente sabe que tem pessoas que elas só sabem da importância do plano de saúde quando de fato precisa de determinada cirurgia, algo desse tipo. Sim. A gente sabe que no SUS a demora é grande, né? E, infelizmente, às vezes as pessoas acabam se arrependendo. Qual o conselho, vamos dizer assim, você que está aí inserido nesse mercado, tratando desse direito da saúde, né, essa pessoa que às vezes tem dúvida em relação a fazer o plano de saúde, como escolher o plano de saúde, né, se existe os documentos que você precisa ficar atento, porque a gente vê, por exemplo, esse tempo de carência, como que funciona essa questão também quando se de repente você assinou um plano de saúde, você está pagando, a gente sabe que nem, vou usar como exemplo aqui, por exemplo, quando eu fiz seguro do meu carro, né, o cara falou, olha, cara, você assinou aqui, seu carro está segurado, você virou, você tem direito. O plano de saúde existe a tal da carência. Como que funciona isso, doutor? Veja, hoje nós temos diversos planos, né, possíveis de serem contratados. É muito importante quando o paciente, né, aquele que vai aderir a um plano de saúde, estude bem o contrato, né, analise qual é aquele plano, né, qual a abrangência do plano, né, as clínicas referenciadas que estão incluídas naquele plano, os médicos, o histórico do plano, né? Quantos planos a gente já viu que quebrou, enfim. Isso é super importante você fazer uma análise desse histórico, né? Para poder, então, fechar a melhor opção para você, né? A cobertura do plano, o que ele fornece, né? Os médicos, as especialidades, enfim. Eu sempre oriento, não cheguem e assinem apenas, né? Leiam esses termos do contrato, que é super importante para a definição. E também com relação às carências, né? Tem diversos períodos de carência, né, Ismael? Mas uma coisa que eu sempre acho importante dizer é que para as emergências, né, urgências, emergências, a carência é de 24 horas. Né? Então, muitas coisas são, alguns procedimentos de urgência são negados pelo plano, mas não tem carência para urgência, né? Não tem carência, é 24 horas. Não pode, não vai fazer a cirurgia porque não tem carência. Tem carência. Não, tem que acontecer a cirurgia. Né? Então, isso é uma ilegalidade, é uma negativa abusiva do plano de saúde. Né? Então, e mais uma vez, o Poder Judiciário vem e determina a realização. Né? Então, é isso, assim. E sempre buscar alguém que entenda, que possa auxiliar, né? Até para ler esse contrato de adesão ao plano, né? Sempre busca um advogado especialista aqui, ó, fazendo jabá. Porque, na verdade, a gente assina o plano de saúde e o vendedor, muitas das vezes, né? Sim, ele está ali e, às vezes, a orientação não que não seja ideal, mas ali você está tratando com o vendedor, né? Sim, ele quer vender, tem um interesse, ele tem interesse em vender. E muita gente nem lê, né, Ismael? Não lê, muita gente não lê. Isso é o mal, acaba, acho que de todo mundo. E não só nisso, né? Em um monte de coisas, né? E quem está ali aderindo ao plano, ele é um consumidor, né? Então, lembrando que o contrato, né, ele tem que ser claro, né? Ele tem que ser objetivo, porque para que a pessoa possa entender, né? Em especiais nesses pontos que eu falei. Então, se nós tivermos uma cláusula, por exemplo, que não é clara, né? Mais uma vez, o Poder Judiciário ele reverte isso em favor do beneficiário do plano, né? Como, por exemplo, a coparticipação.
né, de cirurgias, enfim, de pagamento, né, a coparticipação tem que estar prevista no contrato, se houver a coparticipação, né, mas muitas dessas cláusulas não são claras, né, como que vai ser essa coparticipação. E aí o Poder Judiciário vem e fala, não, o direito do consumidor ter as cláusulas de forma clara, de forma que entenda, né, correta. Então, ele desconsidera essa cláusula, muitas vezes, né? Há discussão sobre isso no Poder Judiciário também. Então, quem está contratando um plano de saúde, ele é tratado como consumidor do plano, né? E aí incide o Código de Defesa do Consumidor, né? Enfim, todos os benefícios aí do CDC, né? Do Código de Defesa do Consumidor. Eu vejo que tem muita... quando vai fazer o plano de saúde, tem aquela tal da... se a pessoa já teve algum problema de saúde anterior, né? É super importante isso, viu, Ismael? Que a pessoa preencha de forma correta isso, né? Isso é uma coisa que dá muito problema na hora de fazer o contrato do plano de saúde, porque isso interfere mesmo, doutor, lá na frente, se ele já tem uma doença pré-existente. E omitiu essa doença. Doença. Eu vejo que existe muito... esse lado do paciente com o hospital, né? Às vezes esse paciente já teve um problema no passado. Entra o direito da saúde nisso também? Com certeza, a gente vai discutir sobre isso. Mas a orientação é sempre não mentir, né? Não mentir. Porque chega lá na frente, você precisa de alguma coisa e aí o plano fala, não, isso você já tinha. Ah, não, eu não tinha. Aí o plano vai buscar essa documentação. Não, mas você foi atendido, não sei onde, sabe? Então, omitir é pior. É pior, né? É pior, com certeza. Porque... Isso dificulta depois, né? Numa eventual até discussão judicial. Sim. É porque na hora, às vezes, de fazer o plano, o paciente está com problema e aí ele acha que ele dizendo, olha, não, nunca tive, teve problema naquilo? Não, porque é uma série de perguntas, né? E lá na frente, obviamente, isso aí pode trazer um problema grande. Com certeza. Para o paciente. Doutor, qual que é a diferença entre o plano de saúde e o seguro de saúde? Porque hoje existe seguro para tudo, né? Sim. E aí você tem o plano e tem o seguro também, né? Quando você vai contratar um plano, você já tem ali estabelecido a rede que ele atende, né? Os médicos que são conveniados, por exemplo, os hospitais, né? Então, com relação ao seguro saúde, você tem mais uma amplitude no seguro. Por quê? Você precisando, você pode, por exemplo, ir no médico e aí o seguro vai reembolsar aquela consulta, né? Ou aquela cirurgia. E aí tudo vai depender do contrato com o seguro saúde, né? Então, o seguro saúde, vamos fazer uma relação aqui com o seguro do carro, né? Você opta, né? Paga aquele valor mensal ou anual, né? E aí você tem uma possibilidade maior de buscar aquele médico que você quer, por exemplo. Que o paciente, muitas vezes, ele desconhece isso, né? Exatamente. Agora, no plano, não. No plano, você fica restrito, né, à rede de conveniados daquele plano. Mas a dúvida é o seguinte, eu fiz o plano de saúde, contratei o plano, porém o médico que eu quero ser atendido ou estou sendo atendido, ele não faz parte do plano. Eu posso fazer a minha cirurgia com esse médico que não faz parte do plano? Eu tenho direito a isso? Então, você tem que fazer se o plano te oferecer um médico com as mesmas especialidades que aquele que você busca, você faz pelo plano, né? Você não vai escolher um outro médico que o plano te fornece, tá? Que o plano te fornece, e aí você paga e tenta que o plano pague você, né? Isso existe, mas desde que devidamente justificável. Né? Falar, olha... Que é o reembolso, né? O reembolso. Esse médico aqui que o plano está me oferecendo não tem as mesmas especialidades desse que eu estou buscando e que eu preciso. Aí é diferente. Aí ele é pago por reembolso, no caso. Isso, aí vai ter discussão, Ismael. O plano nunca vai pagar. Sim. Assim, nunca vai falar, vai lá, faz a cirurgia com ele que eu pago. Assim, é difícil isso acontecer. Vai ter uma discussão judicial. Pelo menos é essa a minha experiência na prática. Tá? Existe, sim, o reembolso
de forma extrajudicial? Eu já vi acontecer, mas na grande maioria dos casos, não. Muitas vezes o paciente vai, faz e discute se vai ter direito ao reembolso ou não, né? Mas a pergunta inicial sua é se o plano ele tem um médico, né, com todas as especialidades, o médico indicado para aquele tratamento, ele vai fazer através do médico conveniado dele. Né? Ele não vai falar, não, vá na rede particular, paga e depois eu reembolso. Né? Na grande maioria das vezes, isso não acontece. Por quê? Porque ele quer que você seja atendido pelo médico dele, né? Pelo médico conveniado ao plano de saúde, pela clínica conveniada ao plano de saúde. Né? Então, é isso que acontece. Eu vi agora recentemente na televisão, semana passada, se não me engano, um tratamento específico para uma doença rara do câncer, enfim, e que o tratamento estava sendo estudado ainda. Experimento. Experimento, e uma paciente ela teve o privilégio de fazer parte desse experimento, estudo que deu certo, e a matéria dizia que aquele tratamento salvou a vida dela e tudo mais. Mas aí eu fiquei imaginando, por exemplo, outros pacientes que tinham a mesma doença e que não fez parte desse experimento. Esse paciente que ele tem um plano de saúde, consegue se buscar esse tratamento, mesmo isso não estando, ou o plano não cobrindo, ou por ser um tratamento muito caro? Como que é isso, doutor? Tem os tratamentos de alto custo aí, mas vamos lá. Quando o tratamento está em experimento, né, que não consta em registro de nenhuma agência no mundo afora, por exemplo, é diferente. Na Anvisa, ele aqui tem um tratamento que está sendo feito nos Estados Unidos, por exemplo, né, que consta já estudos lá, ele é registrado, ele é reconhecido, né, existe a possibilidade, né, de você poder pleitear, mesmo que não esteja registrado aqui na Anvisa. Existe essa possibilidade, né? Diferente do experimental. É que assim, só tem estudos, mas não tem nada concreto. Isso é até perigoso, né? Sim. Que o paciente queira aquilo, mas assim, vai até contra o direito da saúde, né? Pô, o negócio está sendo estudado, está sendo em experimento, não tem nada no mundo inteiro que regulamente aquilo, né? Que comprove. Então fica mais complicado ter acesso a esse tipo de tratamento. Mas no caso, o experimental, né? Mas os de alto custo, o paciente também, tem o direito. Tem direito. O paciente, por exemplo, considerado um tratamento aqui considerado de alto custo que está muito em alta, que é o tratamento das grávidas com trombose, né? Que o médico ele orienta que a paciente tome aquele medicamento Clexane, que é o nome comercial do medicamento. São injeções que a própria paciente aplica, né? E que hoje ela tem um custo de uma média aí de R$70 cada injeção diária. Né? Isso é considerado um tratamento de alto custo, porque a grávida ela toma, por exemplo, durante toda a gravidez e até depois da gravidez. Então vamos considerar aí todo dia, né, durante 8, 9 meses, tomando uma injeção de R$70. Né? Um tratamento desse total, né, dá quanto? R$20 mil, né? Então isso muita gente também desconhece, mas os planos de saúde são obrigados a fornecer, né? Tem decisões judiciais que negam? Sim, mas tem decisões judiciais também que determinam a obrigatoriedade do plano em custear esse tratamento. Né? Isso está sendo muito comum, Ismael, muito comum, esse tratamento com Clexane. Né? Para as grávidas que têm, muitas vezes, perdeu já 1, 2, 3 gestações, né, por causa da não aplicação desse medicamento. Né? Então, o Poder Judiciário tem concedido, sim, e tem sido uma discussão que está sendo judicializada com bastante frequência agora, né? Porque os planos de saúde negam. Né? Tem alguns casos que a gente sabe que ainda o plano de saúde
tem muito mais dificuldade de fazer tratamento, por exemplo, como crianças autistas, Sim. Esses problemas que não é uma cirurgia, não é uma. Essas mães que têm muitas vezes os planos e muitas vezes é negado, né? Sim, Então, sim. todo esse âmbito que o escritório oferece pode atuar dentro dessas áreas também. Com certeza. Esse é um ponto que você mencionou, que também a demanda está sendo grande, que é o tratamento para os autistas. Né? O plano vem negando, por exemplo, um tratamento ABA específico, né? E muitos planos negam esse tratamento. Isso é abusivo, é ilegal. Né? Muitos planos eles limitam o número de sessões de atendimento. E isso também, no Poder Judiciário, isso é derrubado. Né? Ele não pode limitar o número de atendimentos, né, para o tratamento. Né? E, infelizmente, o plano nega. Mas, mais uma vez, tem que socorrer o Poder Judiciário. Né? Nunca se conforme com o não do seu plano de saúde. Isso pode salvar a sua vida, pode salvar a vida de um doente querido seu. Né? Então, tendo uma negativa, seja de qualquer tratamento que for, procure alguém especializado nisso que possa te orientar. Né? Acho que essa, Ismael, nesse bate-papo, é a informação principal que a gente pode deixar. Né? Porque, muitas vezes, deixar de buscar, né, eu reitero aqui, pode ser aquilo que vai determinar, né, a continuidade da vida de um paciente, enfim, de um tratamento. Né? Eu tive um caso no escritório de uma pessoa, de um amigo, na verdade, que é um outro ponto que é bastante judicializado também, que é o home care. Né? O home care é a continuidade do tratamento do paciente, obviamente, quando possível, em casa. Por quê? É muito mais benéfico para o paciente. Né? Existe a possibilidade, então, ele sai do âmbito hospitalar, né, que é terrível. Né? Quem que gosta de ficar no hospital? Né? Tem o convívio com os familiares, por exemplo, né? E está na casa dele, né? Com muito mais conforto, enfim, recebendo a família, tendo o tratamento da família. E esse caso, nós ingressamos com uma ação judicial, salvo engano, foi em 2017 ou 2018, né? De um paciente que existia a possibilidade de ter um tratamento em casa, o plano vinha negando, não ia fornecer, né, de forma administrativa, assim, não ia fornecer esse tratamento, ia fornecer a visita de um médico, uma fisioterapeuta a cada 15 dias, e era um paciente que já estava assim, acamado, né? Ele precisava de alimentação por sonda, então fazer a troca da alimentação, virar o paciente para não ficar muito na mesma posição diversas vezes ao dia. Enfim, nós tivemos sucesso nessa ação, né, de plano. Desde o início da ação, o juiz deferiu, né, que o plano custeasse esse home care. Até cama elétrica o plano teve que colocar na casa desse paciente, né, com profissionais 24 horas por dia, né, enfermeiras, enfim. Isso se perdurou até hoje, que infelizmente esse paciente veio a falecer, né, mas assim, foi uma experiência, né, que esse amigo, no dia quando o pai dele faleceu, eu fui no velório, né, e ele falou, olha, putz, eu queria agradecer vocês, porque vocês, né, foram um dos responsáveis aí por permitir, né, que meu pai tivesse o melhor tipo de tratamento, né, em casa, ao lado da minha mãe. Cara, então isso não tem preço, né? Aí foram 4 anos que esse paciente ficou na casa dele, né, através de uma ação judicial proposta por nós. Né? Que então, muitas das vezes, se não tivesse, de repente, movido essa ação, ou de repente tivesse tido, né, essa condição para o paciente fazer esse tratamento em casa, talvez o paciente teria partido antes. Né? Com certeza, meu. Isso era um dos fundamentos. Né? Porque durante a ação judicial, outras coisas surgiram, né, que ele precisou. E o plano negava. Não, a gente brigava e aí o Poder Judiciário determinou, né, que era devido, né, para que o paciente pudesse ter a melhor qualidade de vida. Né? Então, foi essencial. E ele poder ter ficado na casa dele, né, ao lado da esposa, enfim, tenho certeza que foi fundamental para a sobrevida dele, né, para que ele continuasse
o mais tempo possível aí, vivo, né? Sim, Isso sim. eu tenho certeza. Então, assim, realmente é muito gratificante, né? Assim, essa área, né, de a gente poder ajudar os pacientes, né? E que envolve a vida, né? Outras ações que têm crescido bastante também, a responsabilidade civil do médico, né? Em ações indenizatórias, né? De erro médico, né? Tudo isso envolve aí o direito da saúde, o advogado que atua no direito da saúde, né? Essa é uma pergunta que eu até ia fazer, doutor, assim, com relação, muitas das vezes, o paciente, ele precisa da cirurgia imediata, né? E, às vezes, o plano, ele propõe a fazer, mas ele joga isso para frente. Sim, sim. E, na verdade, essa cirurgia precisa ser feita imediata. Como que funciona isso? Porque, às vezes, o paciente acaba, por conta do atraso, por conta da demora, esse paciente, por uma intervenção, às vezes acaba fazendo pelo SUS. Já Sim, teve sim. casos, né, que a Sim. gente viu. Existe Ou até algo, particular, ou né? até particular, ter que pagar. Existe algo que o direito da saúde consegue fazer com que o plano pague, algo desse tipo? Veja, Ismael, quando é de urgência, assim, a gente pode distribuir a ação no mesmo dia e conseguir no mesmo dia que o juiz determine a realização da cirurgia, né? Mas vamos supor que o paciente não procurou um advogado, por exemplo, e foi fazer uma cirurgia no SUS. Né? Um exemplo, até particular. Existe sim a possibilidade de pedir o reembolso, né? E que, na grande maioria das vezes, vai ser negado, né? E aí, judicialmente, isso vai ser discutido, né? E, inclusive, nesses casos, existe a possibilidade até de pleitear um dano moral, né, em razão dessa negativa abusiva do plano de saúde. E, claro, isso tudo tem que ficar demonstrado no processo, né, através de provas juntadas, laudo médico, porque a necessidade urgente daquela cirurgia, né, tudo isso vai ser objeto de discussão no âmbito processual. Mas é totalmente possível, sim. Que é responsabilidade do plano, né? Sim, sim. Muitas das vezes. Nesse caso, se acontecer isso que a gente está conversando, aí sim. Né? A gente tem que demonstrar que foi uma negativa abusiva do plano, né? Que é para que o Poder Judiciário, então, determine a realização dessa cirurgia. Doutor, a gente vê muitas cirurgias que são solicitadas, né? A gente estava até conversando aqui antes da nossa gravação aqui do nosso podcast, as cirurgias eletivas, né? Que muitas das vezes são cirurgias que são funcionais, né? Mas o plano enxerga como uma cirurgia estética. Sim. E às vezes acaba negando a cirurgia por entendimento estético. Sim. E o paciente, muitas das vezes, no meu caso, que a gente trabalha muito, atua na área das deformidades, né? O paciente muitas das vezes tem uma qualidade de vida péssima com relação a essa deformidade, mas por uma correção, às vezes, de uma mandíbula, de uma maxila, ou porque esse paciente tem alguma deformidade, né, nesse perfil facial, o plano entende que isso é uma cirurgia estética. Como intervir numa situação dessa, né? O papel do advogado em poder auxiliar, muitas das vezes, esse paciente que a gente teve no nosso podcast da bucomaxila, a gente está falando sobre isso porque a gente tem conhecimento disso, uma paciente que sofria bullying na infância, né, que tinha vários problemas psicológicos por conta da deformidade, sim. Enfim, e muitas das vezes o plano nega essa cirurgia por conta de enxergar que muitas vezes é só estético, né? Eu volto a dizer, o fundamental aí vai ser um relatório médico muito bem feito, né? E abrangendo todas essas... tudo o que essa deformidade impacta na vida da pessoa, né? Que supera aí muito a questão estética, né, que é o que o plano de saúde bate e sustenta para negar, né, que fundamenta a negativa por ser só uma questão estética. Né? Então, constar isso num laudo, né, do profissional, né, que abrange outras áreas, né, da medicina, enfim, da odonto, é fundamental. Né, que não é só uma questão estética. E tenho, assim, uma convicção que, se levada ao Poder Judiciário essa discussão,
também a chance é grande de sucesso. Sim. Né? A gente tem que demonstrar que não é somente estético. Né? Não é somente estético. E isso é importante a gente falar também da relação do advogado, né, com o profissional da saúde. Né? Até para que um esclareça alguns pontos para o outro, né? Sim, porque sim. quando eu leio um laudo médico, né, eu sou leigo, né? Um laudo de um profissional da saúde, eu sou leigo. Então, essa interação com o profissional, né, o advogado, também eu vejo como super positivo e bem importante, né? Para títulos de esclarecimento, para falar, olha, o Poder Judiciário vem decidindo nessa forma, então é super importante que constem, né, essas informações no relatório médico, né? Então, assim, esse trabalho em conjunto, muitas vezes pode ser um grande diferencial também. Dr. Guilherme Gorga Melo é um jovem advogado, mas que Nem tão jovem assim, viu? Um jovem advogado que assim, tem uma expertise, cara, enorme, né, dentro do âmbito jurídico como advogado. Não é à toa que ele foi capa da revista Atual, com muito orgulho, né? Com muito orgulho, nosso também. Pô, tá lá no escritório, a revista fica exposta lá. Tá aí, a gente teve essa felicidade. Tá atrás de você, inclusive, aí. É uma das capas das nossas edições da revista Atual, ele juntamente com o Dr. Guilherme Melo, que é o pai. A gente teve essa felicidade e hoje poder estar aqui fazendo esse bate-papo, falando um pouco sobre a sua carreira, falando um pouco sobre o seu trabalho, para a gente com certeza é uma satisfação muito grande. Doutor, eu gostaria que você assim, foi muito claro com relação ao direito da saúde. Eu acho que assim, a gente conseguiu pontuar aí diversas dúvidas com relação, né, o que o paciente, né, tem como direito quando ele se assina aí um plano médico, né, seja qual for a operadora. Eu acho que para a gente finalizar essa parte falando sobre o direito da saúde, que eu queria entrar um pouquinho sobre o lado empreendedor, né? Que eu sei que você é um empresário. Eu me arrisco. Faz parte aí de algumas entidades, enfim, é um influenciador aí no mundo empresarial e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria que a gente pudesse finalizar essa etapa aí sobre o direito da saúde. Eu acho que você foi muito claro com relação ao direito, né, do paciente, mas eu queria que você finalizasse aí, né, a frase que você falou é muito pertinente e eu queria que você finalizasse aí esse tema para que a gente pudesse entrar um pouquinho aí sobre a sua vida empresarial também. Legal, Ismael. Bom, mais uma vez eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui. Você é um amigo, né, mais do que um parceiro, aí, um amigo também que começou com meu pai, né, antes de mesmo de eu estar no escritório. Ele sempre falou muito bem de você, fizeram um trabalho juntos lá na Casa Bom Menino. Casa Bom Menino, né? Sim, sim. Então, muito legal. Então, a satisfação é minha estar aqui e honrado pelo convite. Ismael, eu reitero essa frase que eu acho assim, super importante, né? Não se conforme com o não do seu plano de saúde. Né? Se você está passando por uma situação como essa, de um parente, de um familiar, ou até mesmo uma situação pessoal, né? Que foi negado algum tratamento, algum medicamento, né? Alguma cirurgia, procure um advogado que atua nessa área, né? Procure os seus direitos, porque, mais uma vez, isso pode ser o diferencial, né? Pode ser aquilo que vai permitir que você continue aí com saúde, né? Uma sobrevida maior, eventualmente, dependendo do caso, né? Do tratamento. Então, assim, não deixe de buscar os seus direitos, né? Isso é fundamental. Essa é a mensagem final sobre esse tema, Ismael. O direito é importante sempre reforçar, porque muitas das vezes o paciente, eu acredito que a maior parte desses casos negados aí pelas operadoras, diria que não sei quantos %, mas muitos pacientes não sabem, né? Não sabe. Que tem esse direito e que é legal e é direito do paciente. Sim, hoje a internet ajuda bastante, né? Qualquer coisa a pessoa vai e coloca o Dr. Google responde. Né? Mas de uma forma genérica, né? Então, assim, fundamental consultar um advogado que atua nessa área para que possa analisar o caso em específico,
né, e traçar os próximos passos aí. Não, vamos ingressar com uma ação judicial no âmbito federal, no âmbito estadual, vamos ir por esse lado ou não vamos, né? Realmente o entendimento do Poder Judiciário, dos tribunais estão pacificados, que não vale a pena entrar com essa ação. Enfim, é fundamental que um profissional analise o seu caso, né? Para que possa, então, adotar as estratégias e os caminhos a serem seguidos. Estamos com 1 hora de podcast. 1 hora em quanto tempo, Giovanni? 1 hora e 18 minutos, caminhando aqui para a metade do nosso... A metade, o doutor já assustou já. Para os nossos finalmente aqui do podcast. A vida empresarial desse homem é longa, cara. Se a gente for estender mesmo desde o começo, é mais 1 hora de podcast. Mas, doutor, falando um pouquinho sobre o mundo empresarial aqui, tratando de Piracicaba, a gente sabe que você tem uma influência muito grande aí dentro desse mercado empresarial. Tive a oportunidade de várias vezes, né, encontrar você dentro de algumas entidades como a CIP, por exemplo, né, participando, né, de trabalhos de empreendedorismo, de incentivação aí não só pro jovem empresário, mas pro empresário num todo. De onde vem essa do pai, esse lado empreendedor? Porque hoje ser advogado sim. Uma empresa também, né? Ser empreendedor na advocacia, né? Sim. Tem que empreender na advocacia. Às vezes a pessoa acha que é diferente de uma empresa, às vezes quando tem 200, 300 funcionários, enfim. Sim, não, as responsabilidades são as mesmas e precisa ter, obviamente, esse feeling ou precisa buscar, obviamente, conhecimento para poder empreender, né? Ismael, é de família mesmo, né? A família do meu pai sempre foi uma família empreendedora, meu pai mesmo teve fábrica, enfim. Então, eu acho que eu trago esse perfil um pouco, né, do empreendedorismo em razão disso, né? Mas aquilo que eu te falei já no início, a advocacia me proporcionou participar de muitas coisas que eu não participaria se eu estivesse no serviço público, né? Como, por exemplo, a própria CIP que você mencionou. Hoje eu tenho muito orgulho de participar dessa entidade, né, aqui em Piracicaba, que é referência no âmbito nacional, né, é uma das principais associações comerciais do Brasil, né? Então, assim, para mim é de fato uma satisfação muito grande poder estar lá com toda a diretoria, com todo o conselho, né? É uma entidade que eu admiro muito e as pessoas que eu admiro muito também lá, grandes empresários e que eu aprendo, né? Eu aprendo bastante. E o empreendedorismo, eu tenho para mim que é a única forma, né, a educação empreendedora de transformar a vida da pessoa. Sim. Né? Então, quantos cases aí de sucesso que a pessoa, né, não tinha nada e hoje, está gigante, né? E não precisa estar gigante, né? Que mudou o patamar de vida, né? Então, assim, isso é proporcionado pelo empreendedorismo, né? Por isso que a educação empreendedora é muito importante no nosso país. E que, embora agora com uma frequência maior, né, mas ainda não é muito estimulado o empreendedorismo. Né? O Brasil, conforme eu falei, tem aquela cultura do concurso público. O sonho é ser concursado. Né? Então, o empreendedorismo te permite mudar a vida sua e de inúmeras pessoas, né, que dependem daquela empresa que você fundou, né, daquele serviço que você fornece. Né? Então, isso me cativa. É um assunto que me cativa e que me faz estar envolvidos em entidades que fomentam o empreendedorismo, né, que fomentam a educação empreendedora, que dão apoio aos empresários, né? Então, isso é uma área que eu gosto, participo assim, com o maior prazer e orgulho, né, de participar, e sou um grande incentivador, né? Eu me vejo como um incentivador disso e quanto eu puder difundir, né, essa questão do empreendedorismo, incentivar, eu vou fazer, né? Assim, por paixão, assim, Ismael. Quantas pessoas você conhece que largou o cargo público além de você para... Poucas. Poucas. Poucas pessoas. Poucas pessoas. Muita gente quer entrar, mas ninguém quer sair. Ninguém quer sair. Com certeza. Muito, assim,
conto nos dedos e nem saberia nominar aqui para você. Sim. Quantas pessoas. Muita gente tem o medo, né? O receio, Sim. e isso acaba inibindo que ela tome alguma atitude, né? E aí se mantém lá no cargo público o resto da vida. Muitas vezes, muito feliz, né? É questão de perfil. Sim. Né? Eu sonho, quero ter um cargo público e vou, maravilha. Não tem nada de errado nisso, né? Mas não que isso seja para todo mundo, né? Ficar lá todo dia fazendo praticamente a mesma coisa durante 30 anos, né? Sem a perspectiva de crescimento, sem perspectiva de metas, enfim, né? De evolução, né? Eu vejo dessa forma, né? Mas isso tá certo ou errado, cada um enxerga de uma maneira. Mas isso foi o que me incentivou, né, a pedir a exoneração, né, do cargo público. Talvez, eu não sei se a palavra certa seria essa, mas louco, eu acho que talvez seria... Acho que não. Se você saísse e fizesse uma pesquisa, alguém que está pedindo exoneração num cargo público para entrar hoje no mundo empresarial no Brasil, esse cara tá louco, pô. O empresário vai dizer assim, cara, tu fique lá. Eu acho que você deve ter ouvido muita coisa, né? Com certeza, com certeza. Porque hoje ser empresário no Brasil não é fácil, com tantas taxas, com tantos impostos, tantos desafios. E talvez eu diria que um desafio maior ainda, um empresário, empreendedor, advogado. E talvez não. Tem várias áreas que eu sei que tem seus desafios, mas o advogado no Brasil ainda sofre um pouquinho mais ainda. Não porque sei se... é visto como aquele... é uma atividade artesanal, né? Sim. Tem aquela pompa do advogado ainda, Sim. que traz isso de antigamente, né? Mas hoje eu vejo que isso vem mudando, né? Conforme a gente já falou no início, é uma atividade, né, como as outras. Sim. Né? Que a gente tem que buscar fazer o marketing digital, né? A gente tem que ter o relacionamento. Tudo que envolve as outras áreas pode ser aplicado também na advocacia, né? Então, eu busco aprender para poder aplicar no escritório, entendeu? Sim. Esse lado do empreendedorismo, né? Então, eu estou aplicando isso no escritório. Se bem ou não sei, mas vamos caminhando e vamos aprendendo, né, Ismael? Dr. Guilherme Melo, pai, e Dr. Guilherme Gorga Melo é uma dupla assim que, para quem não conhece o pai e o filho, eu tive a oportunidade, né, não só através da revista, mas o Dr. Guilherme faz um trabalho fantástico para o bem da sociedade aqui em Piracicaba. A gente teve, né, vários encontros aí com relação às entidades que a gente participa. Hoje eu estou lá no Mió do Boi, fazendo parte lá da diretoria. E a Casa do Bom Menino, por muito tempo, a gente teve junto, fazendo eventos, trabalhos, né, em conjunto, em benefício da sociedade. Mas a gente percebe que o diferencial do bom atendimento, né, ainda é o atendimento humanizado, né, doutor? Que requer muito do profissional, tem que gostar da profissão, né? Advogado tem uma... né, como médico, engenheiro e algumas profissões que se ganha muito dinheiro, né? Você quer ganhar dinheiro, você vai estudar direito, vai ser advogado, mas esse lado humano, ele precisa, de repente, estar em primeiro plano e você tem que gostar daquilo que você faz, senão, obviamente, o dinheiro é consequência, como a gente já sabe disso, né? Com certeza. Quando um cliente chega no escritório, ele não chega à toa, né? Ele tem um problema, ele tem uma dor, né? E você conseguir atendê-lo, né, com empatia, da melhor forma possível, entender aquele sofrimento dele e sugerir, né, uma solução ou atenuar aquele sofrimento, com certeza esse é um ponto diferencial, né, Ismael? Saber acolher o cliente, né? O primeiro atendimento ali vai definir se ele vai ser o seu cliente ou não. Então, esse acolhimento inicial é fundamental. É fundamental na nossa área, no âmbito médico, né? Eu diria assim que em diversas áreas, né? Porque o primeiro atendimento, né, é aquele que fica, é aquele que a pessoa vai lembrar, né? Se eu vou em algum lugar que eu sou mal atendido, eu jamais volto, né?
Mas, de fato, né? Porque você não vende um produto, né? Você Exatamente. lida com a pessoa, né? Você lida com as emoções da pessoa. Sim. Então, eu acho que a capacidade do profissional tem que estar além para poder entregar aquilo que o cliente está buscando. Que no seu caso, por exemplo, falando em direito da saúde, o cliente está buscando qualidade de vida, que está acima de tudo, né? E proteger a vida, né? Proteger a vida, E continuar com vida, né, Ismael? Sim, que sim. É o mais importante, né? O resto a gente corre atrás, né? Doutor Guilherme, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais do nosso podcast. Confesso que eu gostaria de estender aqui as minhas perguntas, as minhas dúvidas, mas como a gente já falou, você tem uma empresa, estamos aqui. Você que está acompanhando o nosso podcast aqui, ele conseguiu na agenda dele aí, para que a gente pudesse, no dia de semana, poder estar gravando aqui. Eu sei que a vida do advogado ela é muito corrida, né? Os prazos, e você tem que estar ligado a todo momento, né? Com relação... tem coisas na advocacia que você não volta mais atrás, né? Você perdeu, acabou, né, doutor? O prazo é o pior inimigo do advogado, viu? A responsabilidade é muito grande, viu, Ismael? Então a gente sabe que você tá ali ligado a todo momento, é importante. E eu agradeço desde já ao doutor poder estar conosco aqui, poder gravar esse podcast. A gente vai fazer vários cortes bacanas aí para a gente estar colaborando aí com os nossos seguidores, com informação que eu acho que é importante aí para a nossa sociedade. Mas fica aqui meu agradecimento e espero em breve aí num próximo episódio trazer aí o pai também para a gente falar um pouco mais sobre a carreira da família no âmbito de pai e filho, que eu acho que deve ter muita coisa boa aí para a gente falar também. Não, com certeza. Estamos sempre à disposição, você sabe disso. Agradeço mais uma vez o convite. Quero parabenizar você, né, por esse podcast aí que já é um sucesso, né, assim como a Revista Atual. Quantos eventos, né, Ismael? Sim. Participava, sempre lotado, eventos de primeira qualidade. Então, assim, é uma satisfação realmente estar aqui. Obrigado pelo convite e estou à disposição, né? O Melo Advogados está de portas abertas. Aqueles que estão ouvindo, né, e tiverem alguma dúvida, pode também entrar em contato, que vai ser atendido e acolhido com certeza da melhor maneira possível. Então, obrigado mais uma vez e até breve em uma outra oportunidade que a gente com certeza vai vir bater um papo. E meu pai vai ficar muito feliz aqui também de estar aqui com você, né? Embora agora ele está na correria lá na prefeitura, né? Então, ele tira um pedaço da agenda dele e com certeza vem aqui bater um papo. Somado esses dois, pai e filho, né? Que hoje estou com o filho aqui, Dr. Guilherme Guargamelo, é um podcast de mais ou menos umas 5 horas, viu, Giovanni? Se a gente começar a história aí do pai, passar de pai para filho, com certeza tem muitas horas aqui de podcast. Mas eu gostaria de agradecer você que nos acompanha aí através do nosso canal no YouTube. Vamos deixar a descrição aí, né, de todas as informações, que eu acho que é muito importante. Tudo aquilo que nós tratamos aqui hoje, o endereço, o site, os contatos aí do escritório Melo Advogados. Mais uma vez, uma satisfação imensa em poder recebê-lo. Com certeza não vai faltar oportunidade aí, desde que a gente consiga, né, Jorge, um horário na agenda do doutor, para que a gente consiga novamente estar encontrando. Aqui sempre consegue a agenda. E eu queria só fazer, antes de nós finalizarmos aqui, Giovanni, só fazer uma observação, que eu estou diante de um cara que é apreciador. É essa a palavra, doutor? Eu sou um aventureiro, Ismael. Não, esse cara, ele é um apreciador de vinhos, gente. Eu acompanho ele na rede social, né, a rede social dele lá no Instagram. Cara, é uma coisa linda, viu? Eu tomo vinho também, mas eu não cheguei nesse patamar, viu? Eu sou um aventureiro. O vinho é uma paixão, né? A gente começamos aí um negócio de vinho italiano, né? Tá super legal, tá super legal. Ele entende, gente, muito bem de vinho. Eu só não sei falar se ele entende mais da área criminal, de direito da saúde, se ele entende de vinho. Eu posso te garantir que ele é bom em tudo isso que eu disse para você, porque tudo que ele faz, a gente sabe que assim vem
já atraído por um sucesso, por aquilo que a gente sabe que vai dar certo. Mas fica aqui meu agradecimento. No próximo a gente vai ter um vinho aqui. Com certeza. Vamos trazer um vinho. Vamos marcar uma sexta-tarde. Uma sexta-tarde. Oh, eu não fiz questão de trazer o vinho porque eu não ia acertar. Não deu tempo. Pode deixar que eu trago. Mas aí eu vou deixar para você que eu acho que vai dar bom, com certeza. Gente, vamos ficando por aqui. Mais um podcast aí pelo canal da Revista Atual. Você que ainda não segue o nosso canal, Revista Atual, lá no YouTube e no Instagram, atual.podcast. Dr. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos.